Se você abriu esse vídeo, você provavelmente quer aprender inglês e tá se perguntando quem que essa garota acha que é pra me falar pra não aprender inglês. Mas calma, eu só quero te chamar a atenção pra uma coisa específica. Você não deveria aprender inglês em 2026 antes de aprender a aprender inglês. Quem te diz isso é só uma pessoa comum que aprendeu inglês por conta própria, sem depender de ninguém, e que quer te poupar pelo menos alguns anos, alguns milhares de reais e muita frustração, caso você não entenda o que eu vou te falar nesse vídeo agora. Eu me chamo Vitória Reis, eu tenho 24 anos, sou professora de inglês, aprendi o inglês sozinha quando eu era mais nova, e hoje eu aprendo também o coreano e o italiano usando os métodos que eu já sei que funcionam pra mim. Quando eu comecei a me interessar pelo inglês, a minha família não tinha grana para pagar curso, não tinha dinheiro para me colocar em uma aula particular, e ainda bem, porque eu não trocaria por nada os anos que eu tive de tentativa e erro, testando todos os métodos gratuitos que eu encontrei na internet, errando, aprendendo a me diagnosticar e me tornar autônoma no processo de aprendizagem. Quando eu comecei a ensinar inglês, eu caí no erro absurdo de achar que só explicar tudo muito bonitinho, explicar a gramática bem explicada, fazer slides aesthetic para chamar a atenção dos alunos ia fazer com que eles aprendessem o inglês. Por ilusão, metade dos alunos decolavam, aprendiam muito rápido. Eu tive alunos que começaram a conversar em inglês com 3 meses de aula, mas em contrapartida, a outra metade não saía do lugar. Eles ficavam dependentes das aulas e eles ainda travavam, tinham medo de errar, medo de conversar com outras pessoas, travavam para montar até as frases mais simples. E isso me frustrava muito. Eu já cheguei a chorar depois de encerrar aulas, porque eu ficava me perguntando, cara, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô dando o melhor que eu posso dar, tô dando a melhor explicação, a melhor aula. Qual que é o meu erro? Por que que algumas pessoas aprendem tão rápido e as outras não conseguem aprender? Isso me frustrou por muito tempo, até eu entender um padrão, até eu enxergar um padrão de como isso acontecia. Todos os meus alunos que aprendiam muito rápido e que tinham um progresso muito rápido, eles faziam a mesma coisa em comum. Eles eram autônomos no processo de aprendizagem. Eles não ficavam esperando pela minha aula, uma aula por semana. Eles não ficavam esperando por isso. Eles consumiam as atividades que eu mandava para casa, o cronograma semanal, mas eles também iam além. Ouvia música em inglês, tentavam entender a letra, começaram a assistir séries em inglês por conta própria, fazer muito shadowing, ler livros em inglês, e quando eles chegavam na aula, eles vinham com vocabulário novo, eles vinham com estruturas gramaticais que eu nem tinha começado a explicar ainda, e a gente conseguia treinar aquilo junto em sala e resolver as dúvidas, responder as dúvidas. A aula era muito mais produtiva. Já os alunos que aprendiam mais devagar, que tinham maior dificuldade, eles ainda estavam estudando também, só que eles dependiam da aula para estudar, eles dependiam dos exercícios que eu passava para estudar, do conteúdo que eu passava para consumir. Eles esperavam que eu ensinasse tudo. E quando a ficha dessa realidade caiu para mim, além de tirar um peso enorme das minhas costas, também começou a me fazer procurar por estratégias que mudem isso, que melhorem isso, que mude a mentalidade desses alunos, porque a mentalidade vai ser um problema muito pior do que o método. Assim como a minha própria experiência aprendendo inglês, aprendendo italiano ou coreano, os meus alunos que mais aprendiam eram justamente os alunos que se tornavam autônomos, que se tornavam autodidata. Aqui eu vou me permitir ser bem sincera com você. Ninguém vai conseguir te ensinar a falar um idioma novo, a ser fluente em um idioma novo. Isso é praticamente impossível. Eu posso te passar as ferramentas, as técnicas, o vocabulário, a gramática, mas você vai precisar adquirir o idioma por conta própria. A analogia que eu mais dou para os meus alunos, que eu acho que é a perfeita para essa situação, é de aprender a dirigir. O instrutor da autoescola, ele vai te explicar como que funciona a marcha, como que você faz para frear, vai te dar dica para não deixar o carro morrer, mas quem tem que dirigir é você. Às vezes ele até controla durante as aulas o pedal, o freio ali para não bater o carro, mas uma hora você vai ter que entrar no carro e mostrar que você sabe dirigir, que você aprendeu a dirigir e que você dirige sozinha. Com o inglês é a mesma coisa. O inglês não é mais uma matéria da escola, ele é uma ferramenta, ele é uma habilidade. Você pode ter acesso a todos os recursos, mas se você não tiver responsabilidade pelos seus estudos e autonomia para praticar, para errar, para aprender, você nunca vai ficar fluente em inglês. Na escola, infelizmente, a gente não aprende a pensar por conta própria. A gente aprende a absorver um conteúdo
aprender aquilo para passar numa prova e quando a gente sai da escola a gente já não lembra mais daquilo que a gente tinha aprendido. Com o inglês não dá para ser da mesma forma. A aula tradicional, ela não vai ser suficiente para te deixar fluente. Você precisa de exposição massiva ao idioma, você precisa falar, cometer erros no idioma, precisa viver inglês, passar vergonha em inglês, conversar em inglês. E ninguém pode fazer isso por você, nem o melhor professor do mundo pode fazer isso por você. Isso é o autodidatismo. Ai, mas eu não sei por onde começar, eu preciso de estrutura, preciso de alguém me acompanhando. Calma, meu bem. É exatamente isso que eu quero fazer nesse vídeo, desmistificar o que é ser um autodidata. Porque a gente acha que ser autodidata é ser um gênio com um QI enorme, estudar 5 horas por dia, todos os dias, ter uma disciplina inabalável, mas não é assim que funciona. Na verdade, o autodidatismo depende só de 3 pilares. O primeiro pilar é assumir a responsabilidade. Pensa comigo, para que você quer aprender inglês? Para não depender mais de tradução, para ter liberdade de expressão em um outro idioma. Qual é a coerência de você querer não depender mais de alguém para traduzir alguma coisa em inglês? Você aprendeu inglês dependendo de alguém para te ensinar. O professor, o curso que você está usando, o aplicativo que você está usando é um guia, mas você é o protagonista do seu aprendizado. Vai depender de você. O segundo pilar é a curiosidade. A gramática solta, aquela lista de regra, não é todo mundo que consegue estudar aquilo e não desistir na segunda semana. Tem gente que não vai conseguir estudar desse jeito. Sabe o que funciona de verdade? Você usar a sua curiosidade a seu favor. Pega conteúdo que você gosta de consumir. Você gosta de música? Estuda com música. Você gosta de jogos? Jogue em inglês. Você gosta, sei lá, casos criminais? Escuta podcasts em inglês, use a sua curiosidade a seu favor. Foi assim que eu aprendi inglês, majoritariamente com música, Ariana Grande, Taylor Swift, High School Musical. Oh, eu amava! A gente só vira autodidata de verdade quando o aprendizado faz parte da nossa vida e não uma coisa que a gente é obrigado a fazer achando muito chato, morrendo de estudar. O último pilar é o mais difícil, mas é o mais importante. Errar sem medo, não ter medo de errar. Você precisa se permitir ser muito ruim, ser iniciante, precisa se permitir errar. Se você nunca errar, como você espera aprender? Você já ouviu o ditado de que é errando que se aprende? É exatamente isso, não é historinha inventada, é errando que se aprende. Quanto mais você errar, mais rápido você vai aprender. Então, para resumir, ser autodidata, primeiro é reconhecer que é você que está no controle, que depende de você. Seguir o que te interessa de verdade. E se dá permissão para errar. É isso, não é nada mais complicado do que isso. Eu criei esse canal porque eu quero juntar uma tribo de pessoas que querem aprender de verdade, sem requisinho, sem fórmula mágica, usando só o jeito que o seu cérebro foi feito para aprender, sem depender de mais ninguém, sem colocar o seu progresso, o seu aprendizado nas mãos de outra pessoa que não seja você mesmo. Nos próximos vídeos eu vou trazer técnicas que funcionam, insights que eu tive durante os meus anos de experiência aprendendo, ensinando em inglês, tudo que eu vi funcionar, tudo que eu vi que não funcionou. Mas se você for levar só uma coisa desse vídeo com você, que seja isso aqui, você precisa se tornar autodidata se você quer ser fluente em inglês. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Se isso fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo. Bye!